Então a gente vai lá no main, que a gente vai importar os dois módulos, tá? O connection e o pessoa. Então vamos aqui depois do app const connection recebe require. Como aqui a gente está na raiz, então é um ponto só, tá? Ó, ponto barra database barra database. E agora const pessoa require. É mesma coisa, né? Ó, ponto barra models barra pessoa. Pronto, importamos os dois módulos. Agora a gente vai fazer uma conexão. Vamos lá, connection ponto authenticate. Authenticate. Pronto, isso aqui já vai executar a autenticação no banco de dados. Só que a gente precisa, né? Como isso aqui devolve uma promise, a gente precisa colocar aqui o then quando der certo e o catch para quando der errado, tá? Então, aqui no then, a gente faz isso, tá? Vamos criar aqui uma função anônima, tá? Uma arrow function. E vamos colocar aqui que deu certo, né? O console, o log conectado, tá? E se der o catch aqui, se não conectar, a gente captura aqui o que der problema aqui no catch. Então, a mesma estrutura, né? Uma callback simples, e a gente bota aqui erro, um parâmetro. Então a gente vai receber nesse parâmetro aqui a mensagem de erro que o Node vai lançar, tá? Caso dê erro. Console log. Log. Vamos colocar aqui, não funcionou. Não funcionou. A gente coloca aqui concatenado mensagem de erro. Pronto. Então, vai tentar autenticar. Se funcionar a autenticação, ele vai lançar aqui o console log conectado ao SGDB. E no caso aqui, se der algum problema, né, nessa autenticação, por exemplo, senha errada ou a tabela não existir, tabela não, o esquema não existir, aí ele vem para cá, não funcionou e mostra o motivo aqui. Vamos rodar aqui para ver se está ok. Então vamos lá, node-man, servidor online. Será que ele criou a tabela? Vamos verificar aqui no... Não tem tabela, né? Beleza, ainda não criou a tabela porque a gente não usou esse módulo aqui, tá? Vamos atualizar aqui, o servidor está online. A raiz acessada. Vamos verificar se o esquema foi criado lá, a tabela. Acredito que não, porque não criamos nada, não utilizamos aquele módulo ainda, né? Então vamos criar aqui uma pessoa, tá? Então, ó, quando a rota raiz for acessada, a gente vai inserir uma pessoa no banco de dados aqui, só para testar, tá? Então, pessoa.create, tá? E a gente vai colocar os parâmetros aqui para a criação da pessoa, tá? Vamos fazer aqui os nossos parâmetros são nome, CPF, telefone, e-mail e endereço, tá? Então basta a gente colocar isso aqui, ó. Dentro do create a gente coloca nome, do jeitinho que está escrito lá. Escreve aqui, né? Aldo, CPF. Olha aqui, entre aspas, né? Faltou aspas aqui e aspas aqui. Pronto. E vírgula aqui. E como isso aqui é uma promise, né? Retorna uma promise, a gente vai ter que colocar aqui o then e o catch. Catch é opcional, tá? Vou colocar o then apenas aqui. Vou colocar objeto inserido.
colocar aqui no console também. Console log inserido. Pronto. Vamos salvar aqui e executar, né? A partir de agora eu vou executar com o nodemon, tá? Nodemon main. Mesma coisa, sabe? Mesma coisa, só que o nodemon ele vai reiniciar o servidor toda vez que eu alterar o arquivo aqui, que eu salvar. É mais prático. Nodemon. Opa, deu erro. Vamos ver o que aconteceu de errado. Então. Ó, digitei errado aqui. No database. Não é request, é required. Required. Tá, vamos tentar de novo. Opa, deu outro erro. Por favor, instale o MySQL 2 package manualmente. Ele tem um erro de versão do MySQL, tá? A partir da versão 8, se não me engano, o MySQL mudou a forma de autenticação, tá? Então, está sendo incompatível com o SQLite. Então, para isso, a gente precisa instalar aqui esse pacote e que aí resolve o problema. Então, vamos instalar aqui. Ctrl C, CLS e vamos instalar ele aqui. npm install -save MySQL2. Pronto. MySQL instalado. Agora vamos executar o nosso programa aqui. Nodemon main. Ó, define is not a function. Talvez eu tenha escrito errado aqui também. Vou fazer uma correção aqui no arquivo database. É exports com S no final. Agora sim. Exports. Já rodei aqui. O Nodemon tem execução, né? Então ele vai executar nosso main, tá? Olhando lá no banco de dados, vamos dar uma olhada. Dá um refresh. Ele criou a tabela, tá? E a tabela tá vazia. Notem aqui que ele já inclui, ó, o ID, né? Que seria uma chave primária. E acrescenta também duas outras colunas aqui. No caso, created at e updated at, tá? Que significa criado no tempo tal, né? E atualizado no tempo tal, beleza? Então, toda vez que houver uma alteração nesse conteúdo de uma linha dessa tabela, esses campos aqui vão ser atualizados. No caso, created não vai ser alterado e update vai ser alterado toda vez que for alterado, né? Claro. Beleza, então a gente já tem aqui a tabela pessoas vazia, né? E aqui, como eu coloquei para ele inserir aqui uma tupla, né? Dentro do método get aqui no raiz, então no momento que eu acessar a rota raiz, ele vai inserir esses dados aqui na tabela, criando uma linha, tá? Então eu vou abrir aqui o navegador, tá aqui o localhost, deu um enter, né? Ele acessou a rota raiz, tá aqui, ó, a rota raiz acessada, e ele executou aqui o insert, tá? Vamos conferir lá no banco de dados. Tá aqui um select de novo e tá aqui a linha inserida, beleza? Então tá funcionando. Só que a gente não vai criar, não vai colocar esse create aqui, tá? Vamos apagar isso daqui. Vou parar aqui o servidor. Vou aproveitar e fazer um teste. Vamos alterar aqui pessoa. Eu vou manter a linha sync, só que eu vou tirar esse parâmetro. Não sei se vai executar, mas na documentação tinha que isso aqui era opcional. Então eu vou dar um drop table aqui, né? Ó, vou apagar a tabela. Drop table, só para fazer um teste. Drop table, tabela apagada. E vou executar ele novamente, tá? Vou executar aqui o main. Nodemon main. Quando
aqui nessa linha, né, ó, pessoa.sync, ele vai criar a tabela se a tabela não existir. Então a gente pode deixar essa linha desse jeito aqui sem comentar, tá? O force, ele vai apagar a tabela se ela existir e recriar a tabela quando ela, mesmo que ela exista, tá? Então pessoa sync tá bom pra gente, ele vai criar a tabela se ela não existir, tá bom? Vamos verificar se foi criada aqui, ó, dá um refresh. Pronto, tabela criada e a tabela está vazia, beleza? Próximo passo agora, então, a gente vai fazer aqui uma view para receber os dados e depois um controller para manipular esses dados da view, né, e colocar no banco de dados, fazendo assim o nosso MVC, tá? O model já está aqui, tá ok, funcionando, já testamos, o database está conectando, tranquilo, e o main vai ser o nosso apenas o nosso programa principal. Vou fechar aqui database e pessoa, tá? Nessa linha aqui a gente não precisa dela, mas deixa ela por aí. Talvez a gente utilize depois, mas eu vou comentar. Criar view vai ser o seguinte, a gente vai colocar aqui novo arquivo. No caso a gente não vai fazer ainda o index, né? Não vai ser ainda a página principal. Vai ser apenas um formulário para a gente criar o nosso receber os dados da pessoa e passar pro model, tá? Então vamos chamar isso aqui de cadastro pessoa.ejs. Cadastro pessoa.ejs. Aqui a gente vai colocar um HTML padrão, tá? Então aqui usando o Visual Code, basta eu digitar assim HT e eu vou escolher, no caso aqui, HTML5, tá? Ó, e ele vai preencher assim para mim. Aqui a gente coloca PTBR. E agora a gente vai criar um form aqui dentro do body, tá? Por enquanto a gente não vai fazer outra alteração nesse documento. Só colocar o nome aqui. Cadastro pessoa. E aqui a gente vai criar um form. Então aqui no form a gente vai colocar form, né? Forma de formulário. O action, a gente vai chamar uma rota que a gente vai criar. Vamos colocar barra cadastro pessoa, tá? E vamos colocar o método post, tá? Método post. Então, o que a gente vai fazer? Um formulário bem simples, tá? Label. A gente coloca um label para pessoa, tá? E vamos colocar aqui nome. E depois a gente coloca aqui o input. Input do tipo text mesmo. Vamos colocar um nome para ele, isso aqui é importante. Que é através desse nome que a gente vai manipular os dados dele, tá? Nome, vamos colocar nome. Então, nome não, desculpa, aqui é name. Tá? Então, o name do nosso input vai ser nome. E é através disso aqui que a gente vai receber ele lá no nosso controller, tá? Outro label. Vou copiar e colar isso aqui várias vezes. São 5. E todos são de texto, então. 3, 4, 5, tá? Primeiro aqui é nome. Segundo aqui é CPF. CPF, vamos chamar de CPF minúsculo, tá? O terceiro aqui é telefone. Telefone, tudo minúsculo. Nome, CPF, telefone, e-mail. E-mail. De e-mail, tudo junto e minúsculo. E por último o endereço. Endereço com cedilha. E aqui a gente coloca o nome como endereço. Tá? E agora a gente coloca um botão. Botão salvar. Pronto, está feito o nosso formulário, tá? Por enquanto é só isso. Nesse caso aqui é um HTML simples, não tem nenhuma tag EJS, que a gente vai ver na próxima. Por hoje é isso, até a próxima.